Graça e paz, família! Estamos aí para mais um vídeo no canal Peregrino. Toda terça-feira é um vídeo para te abençoar, trazendo a palavra de Deus junto com uma mensagem para os dias atuais. Hoje eu parei para ler Atos dos Apóstolos, justamente ali no capítulo 17, versículo 16 em diante, eu vi algo interessante. Tem muito a ver com os dias atuais. Vou discorrer entre esse texto, mas não vou ler ele todinho, senão o vídeo vai ficar muito grande. Paulo, depois de ser perseguido em uma cidade, ele teve que fugir para outra. Então, o versículo 16 continua. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, porque os seus colegas acabaram ficando na cidade, Paulo fugiu. Então ele esperava os colegas dele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Seu espírito se revoltava. Esse se revoltar, esse ficar irado ou ficar indignado com tal situação. Tanta idolatria havia naquele lugar. Para tudo quanto era problema, eles levantavam Deus. Para tudo quanto era pensamento, para tudo quanto era necessidade, eles levantavam Deus. Era muitas filosofias, era muitas ideologias. Aquele lugar era um país de ideias. É como se aquele lugar fabricasse ideia. Para cada ideia eles criassem vida. Para cada ideia eles criassem um altar, uma idolatria. Então ele ficou indignado vendo aquelas coisas. Por isso, dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então, esse dissertava, em algumas versões está escrito discutia. E esse discutir tem a ver com, vamos conversar a respeito disso? Imagino ele falando, será que isso está certo? Será que isso faz bem mesmo? Vocês não conseguem ver que isso está fazendo mal para vocês? Traz para os dias de hoje. A gente sai na rua, é música de besteira, é drogas ilícitas à vontade, porte de arma de fogo, muito perigosa, é roubo para todo lado, prostituição, há despachos para santos, ou seja, feitiçaria. Há tantas coisas acontecendo, será que nós estamos nos indignando? Imagina Paulo sentando e conversando com a gente. Vocês estão conformados com isso? Está tudo bem? Vocês já se adaptaram? Quando Paulo diz em outra carta, em certa carta, ele disse assim, não vos conformeis com este século. É o mesmo que dizer, não se conforme com esse sistema, não se conforme com essas coisas que têm acontecido no mundo de errado. Não se conforme. E ele discutia com eles. Alguns dois filósofos daquela época, que são epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem o perguntasse. O que quer dizer esse tagarela? Outros. Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Ele trouxe algo que aquele povo não conhecia, Jesus e a ressurreição. Jesus porque era um homem do povo judeu, de outra nação. Ressurreição era uma coisa que eles não conheciam, não acreditavam que o homem ressuscitava, que era possível haver ressurreição. Então tomando, ou seja, chamou ele, ou pegou ele, levou ele ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidava senão dizer ou ouvir as últimas notícias. É como se ali eles gostassem de conhecimento, eles gostassem de novidade, eles gostassem de aprender, eles gostassem de filosofia e de filosofar. Então, eles cuidavam para saber de tudo quanto era conhecimento chegado à cidade. Ali era uma fábrica de informação, uma fábrica de ideia. Então, Paulo vai até eles, ao Areópago. Levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos.
ele começa com um elogio. Geralmente, quando a gente vai conversar com alguém, a gente tem que abrir caminho. Não com mentira, não para massagear o ego, mas abrir caminho com educação. De certa forma, foi um elogio. Paulo estava dizendo aqui, ó, vocês são dedicados, vocês são intensos naquilo que vocês acreditam. E, carinhosamente, honestamente, as pessoas que servem a espiritismo, que servem a macumba, essas religiões, eles acreditam naquilo que estão fazendo. A maioria fazem aquilo com dedicação e com esforço, porque acredita estar fazendo certo. Essa pessoa, ela é zelosa naquilo que ela acredita. Isso é uma qualidade. Mas que está fazendo certo, não está fazendo certo. Mas é uma qualidade, não deixa de ser uma qualidade. Veja só, eu elogiei, mas não apoiei. Então ele começa com um elogio. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Então, ele observou e viu que tinha um altar escrito ao Deus desconhecido, ou seja, não sabem o nome desse Deus. A história diz, a tradição diz, que houve, muitos anos antes desse acontecimento, desse episódio, uma dificuldade naquele povoado, uma dificuldade imensa, que nenhum dos deuses deles podia resolver. Até que eles procuraram alguém que conhecesse um Deus que pudesse resolver. Recomendaram esse Deus. Recomendaram o Deus de Israel, o Deus dos hebreus. E esse Deus dos hebreus pediu, recomendou, disse como faria, e fez, resolveu o problema. Quando, depois de resolvido, eles levantaram o altar para Deus. Como eles não sabiam o nome de Deus, eles colocaram lá, ao Deus desconhecido. No interior de cada um dos que me ouve agora, no interior de cada ser humano, há um espaço para Deus. Só que enquanto não conhece Deus, o espaço fica vazio. E está escrito lá, espaço ao Deus desconhecido. Só esse Deus desconhecido preenche esse espaço. E esse Deus desconhecido é Jesus. É Jesus. Jesus estava lá quando nós fomos criados. Jesus é quem deu a solução para que a gente tivesse vida. Ou seja, Ele que nos criou. Só que a gente não conhece o nome dele até se aproximar. E quando a gente se aproxima, esse espaço é preenchido. Continuando. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Aí Paulo vem. É esse aí. É isso aí mesmo que eu estou falando. É dele que eu estou falando. É do Deus que preenche esse espaço vazio aí. É Ele. É Ele que vai suprir toda a sua necessidade. Sua principal necessidade. Nem tudo que a gente acha que precisa, nós necessitamos. Nem tudo. Tem pessoas que acham que precisa de dinheiro. Tem pessoas que acham que precisa de droga. Outra de prostituição. Nem tudo que a gente acha que precisa, a gente precisa. Por incrível que pareça, essas coisas não vão preencher. Mas Deus sabe do que a gente precisa. A gente precisa do Espírito Santo dentro de nós. Do seu Espírito dentro de nós. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Ele é o selo de Deus. Ele é a garantia de Deus. Ele é o cartão de entrada. Sabe quando você recebe o convite para entrar numa festa? Quando você chegar no céu, você tem que ter o Espírito Santo em você. Aí sim você vai entrar no céu. É Ele o nosso consolador. É Ele o nosso guia. É Ele o nosso amigo mais íntimo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Eu vou terminar o vídeo por aqui, apesar de ter muita coisa para ler. Vou terminar por aqui para não ficar tão grande. Mas eu acredito que já consegui passar a mensagem. Esse espaço que tem no coração de todo ser humano, na vida de todo ser humano, que nada pode preencher, só Jesus preenche. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.